Eu confesso que assim, a primeira parte, né, dessa disciplina, eu acho um pouquinho chatinha, sabe. Ela é muito conceitual, assim, muito teórica, enfim. Então, a partir de agora, a gente já entra numa uma parte mais prática, né, de atuação mesmo, enfim. Então, hoje tem a gente vai falar um pouquinho desses conceitos de psicomotricidade, mas de uma maneira um pouco mais simplificada, né, do que os outros textos e slides que eu enviei para vocês. É, deixa eu só ver aqui. Estou gravando, né? Tô. Bom, então vocês lembram, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Que a psicomotricidade, né? A grande importância dela é na prevenção, né? No tratamento das dificuldades sensório-motoras e na exploração de potencial ativo da criança. Sempre levando em consideração não só o elemento motor, né? Mas o emocional e o contexto daquela criança. Então a gente tem aqui, eu vou mandar isso tudo para vocês, tá? Um material que eu refiz e que tem, acho que ele está um pouquinho mais simplificado para vocês. Bom, então o primeiro conceito dentro da psicomotricidade que a gente vai trabalhar aqui é o da percepção. O que seria essa percepção, então? O processo de organização e interpretação dos estímulos que são obtidos por meio dos órgãos dos sentidos. Então, audição, visão, tato, paladar e olfato. Então, aqui a gente vai ter os nomes delas, né? Percepção auditiva, a percepção visual, a percepção tátil, a percepção olfativa e gustativa, percepção motora e a percepção espacial. Então, quando a gente trabalha com esses conceitos, eu acho que dessa forma aqui fica um pouquinho mais simples, mais fácil para vocês visualizarem, né, a forma como a gente vai trabalhar. Então, se a gente está falando aqui, né, que a gente vai trabalhar aí com a estimulação, né, desse potencial ativo da criança, e aí a gente fala que trabalha com a percepção auditiva, visual, tátil, enfim. Então a gente já pode imaginar que nós vamos usar instrumentos e estratégias, né, para estimular essa percepção, ok? Cada uma delas aqui, na verdade. Depois dessa, então, a gente tem a percepção auditiva. Então, a identificação auditiva, a atenção auditiva, memória auditiva e a área temporal do cérebro que é responsável pela discriminação auditiva. Então, a gente já está trabalhando aqui, então, a gente já tem aqui, né? Todas essas percepções aqui, depois a gente vai falar discriminadamente de cada uma delas. Então, auditiva a primeira. Na percepção visual, o que a gente vai trabalhar aqui? Deixa eu aceitar as meninas. Aqui a gente vai trabalhar a identificação, organização e interpretação dos estímulos sensoriais captados pela visão. A visão, então, é um canal mais importante na comunicação com o meio exterior. Então, é a forma como, na verdade, a gente usa muito uma expressão assim, né? Pelo menos eu uso, né? Eu sou muito visual. Então, às vezes, não só você utiliza, né, a percepção auditiva, mas aí você utiliza... Gente, que babinho esse. Auditiva, para poder, então, fazer uma melhor interpretação daquela informação que se apresenta, tá? Ou daquele estímulo, enfim. Então, identificação, organização e interpretação dos estímulos sensoriais captados pela visão. A visão, então, é o canal mais importante na comunicação com o meio exterior. É onde a gente começa, a gente trabalha também na percepção visual, aquela questão de figura e fundo, né? Então, acho que todo mundo aqui já viu ou já observou que, principalmente nos testes, a gente sempre tem algum elemento de figura e fundo. E a memória visual também é trabalhada, né? Então, a gente usa muito aquele joguinho de memória mesmo, que acho que todo mundo aqui já brincou, né? Que tem as figuras semelhantes, e aí você vai virando e desvirando, virando, desvirando para fazer pares, tá? Então, é bem isso aqui que a gente faz com a percepção visual.
Já na percepção tátil, né, é a primeira das percepções a serem desenvolvidas já no ventre materno. Eu estava aqui aguardando vocês, eu estava vendo um vídeo de uma amiga, né, com o bebezinho dela, né, ela tá grávida, obviamente, e aí o bebezinho dela, se mexendo, né, na barriga, e até, assim, acho que até já comentei isso com vocês uma vez, que a minha mãe disse que quando eu era, né, antes de nascer, né, eu ficava com as mãozinhas assim, e eu ficava passando esses ossinhos aqui, ó, na barriga dela. Então ela sentia direitinho, né, eu andando pra lá, pra cá com as mãozinhas fazendo, né, e ela via, ela sentia, né, percebia que era, os meus ossos aqui, né, da minha mãozinha passando assim. Então, a primeira, essa já é uma percepção, tá? Tátil, né? Aquela sensação de que você tá. Ah, mas você não sabe que você é bebê. Gente, pelo amor de Deus, né? Senão a criança não faria esse movimento, né? De forma constante. Uma outra. Uma outra percepção que a gente usa, né, é das variações de pressão, né? Então a gente faz aquela coisa de apertar mesmo, né? Você está sentindo, né? Tem muitos testes que fazem isso, né? Então, apertar até você sentir dor ou você sentir formigamento, né? Então, se é possível você ter essas sensações. A percepção de temperatura, percepção de peso, leve e pesado. Então, a gente tem muitas brincadeiras, muitos jogos que trabalham com essa percepção do leve e pesado, né? Às vezes até de você questionar, né, a criança, tipo, coloca na mãozinha dela uma pluminha e na outra uma pedrinha, e aí você vai perguntar para ela, né, para ver se ela consegue discriminar o que é leve e pesado. A percepção de seco, úmido e molhado, percepção dos objetos, formas e texturas. E tudo isso a gente faz, gente, sem o auxílio da visão, tá? Então, essa aula, nesse momento, né, eu gostaria que vocês imaginassem isso, porque nós estaríamos fazendo, né, testando essas percepções, tanto a visual, né, a visual, quanto a tátil, presencialmente, né, através de algumas brincadeiras. Então, o que eu estou dizendo para vocês, né, pegar um elástico e apertar, pedir para vocês mergulharem as mãos em alguma bacia com água, né, enfim, tem uma série aí de jogos e brincadeiras ou dinâmicas que a gente pode utilizar para exemplificar todas essas percepções. Eu acho que eu já cheguei a levar uva passa para vocês, né, do sexto para a gente fazer práticas de mindfulness, não fiz? Eu não sei bem se eu fiz com vocês. Nessa percepção olfativa e gustativa, né, então você com os olhos fechados também. Opa, peraí. Poliana, não vai faltar oportunidade, viu? A gente ainda vai fazer. Tem uma das práticas do mindfulness que né, às vezes a primeira que a gente faz, né, no presencial, obviamente, onde você está com os olhos fechados e você vai chegar, passa, né, primeiro, né, usar a sua percepção tátil, então você coloca a uva passa na palma da mão da pessoa. Depois você vai pedir para essa pessoa manusear essa uva passa. Depois você vai colocar ela no seu ouvido, né, então a percepção auditiva. Se vocês espremerem a uva passa, que vocês vão ver que ela faz um barulhinho, parece que ela tem várias bolinhas dentro dela. Depois você vai colocar ela perto do nariz, né, aproximar ela no seu nariz, para observar então né, que cheiro que ela tem, que lembrança ela te traz, tá? E depois, enfim, você vai colocar ela na boca, né? Brincar com ela dentro da sua boca, com a sua língua, e por fim você vai mastigar e engolir. Então, o que a gente trabalha, né, com essa prática de mindfulness? Essa percepção não só olfativa e gustativa, quanto a tátil também, auditiva, enfim. Então, uma boa estratégia para a gente trabalhar. Na olfativa e gustativa, então, a gente tem a capacidade de distinguir odores. Então, a gente pode usar também potinhos com cheiros, né, com coisas diferentes. Tem até
uns brinquedos, né, que tem cheiros ruins, né, cheiros desagradáveis, e outros, claro, que são odores bons, né, a gente também faz isso numa das práticas de mindfulness. A discriminação de sabores, então você apreciar, né, você testar várias frutas ou alimentos, né, para observar os sabores. E é o órgão do sentido menos evoluído no homem em relação aos animais, né? Então, a gente pode, isso é muito comprovado, assim, principalmente quando a pessoa chega e fala assim, eu tenho um paladar infantil, né? Então, às vezes as crianças são muito pouco estimuladas e aí elas, de fato, elas não evoluem, né, com relação à sua percepção gustativa. A gente chega na percepção motora, né? Como que é essa percepção motora? A gente já vem falando um pouquinho sobre ela, mas agora mais especificamente, então, primeiro com relação à interação de todas as percepções com as atividades do corpo, tá? Então, o tato, né? Quando a gente fala de pressão no seu corpo, o que que você faz? Como você reage? Né? Então, essa questão da reatividade, ela está muito presente aí na percepção motora. Se você sente um gosto ruim, né, o que que você faz, como que você age, tem aquele teste do ratinho, né, que vocês lembram bem do bebezinho, que a gente coloca o sininho perto dele, né, associado a um animal, né, um sininho que faz um barulho, que ele se assuste, né, para ele associar um animal. Então o pessoal do segundo vai ver isso depois na comportamental, né, na experimental. Na percepção motora também é trabalhado essa questão da posição do corpo. Então é muito diferente, né? Eu estou encostada aqui na cadeira, mas eu posso pedir para vocês ficarem numa posição altiva, então vocês vão se deslocar, né? Desencostar da cadeira, manter os ombros eretos, o pescoço para cima, né? O queixo na mesma direção do solo. Isso é uma postura altiva, né? Ou às vezes uma posição mesmo, né? Uma posição mais recolhida. Então a gente vai observar tudo isso, né? Às vezes a gente fala muito daquela coisa do vou ficar em posição fetal, né? Só que a gente também pode trabalhar aqui quando a gente fala, né, da questão motora, né? Uma outra coisa que a gente vai trabalhar, o deslocamento no espaço. O pessoal de segundo ainda não teve essa oportunidade, mas a gente trabalhou com algumas dinâmicas na sala, e eu não sei se vocês lembram, né, que vocês acabavam se amontoando no meio da sala, né? Teve aquela dinâmica com os balões, e era muito engraçado, porque o balão era para vocês jogarem para todos os lados, de repente vocês estavam todos muvucados, assim, no centro da sala, né? Quando vocês a orientação era que vocês caminhassem, né, pela sala inteira, tá? Então existe aí critérios, né, de observação, enfim, para a gente pensar aí sobre essa percepção da posição do corpo e o deslocamento do espaço. E por fim, então, o treino dessa percepção que envolve diferentes habilidades e capacidades motoras, verbalizando e questionando quais as partes do corpo estão interagindo. Então, a gente vai usando, né, um questionário mesmo, né, para compreender como é que essa pessoa, essa criança, né, percebe, né, esse espaço, esse deslocamento, enfim. Então a gente usa aí um outro comportamento para observar tudo isso. Mesmo a gente tendo falado do deslocamento e do espaço em que essa pessoa, essa criança ocupa ali em determinado lugar, a gente vai trabalhar também com a percepção espacial. A percepção espacial não diz do seu corpo, ela é a percepção de dois ou mais objetos entre si. Então aqui é diferente, tá, dessa percepção motora aqui, que aqui é o seu corpo, a gente está trabalhando com o seu corpo, com a sua percepção com relação ao seu instrumento, né, vamos chamar assim, motor, tá? Então, aos seus membros, ao seu corpo, à sua postura.
E já na percepção espacial não tem a interferência de um outro objeto, né? Então são você mais alguma coisa. Posição e direção espacial, semelhança e diferença. Algumas práticas que a gente pode utilizar, e a gente vai fazer, tá? Porque vocês vão fazer um trabalhinho sobre psicomotricidade. Pode ser aquelas brincadeiras utilizando bolas, né? Ou então você fazer um labirinto no chão, né? E pedir para a criança caminhar pelo labirinto. Então, são brincadeiras que a gente trabalha, essa percepção espacial aqui. Tipo, você não pode sair do círculo, né? Então, a criança, você tem que caminhar sem sair, ou sobre a linha, né, que está ali desenhada no chão, sem colocar os seus pezinhos para fora ou para dentro, né? Então, você tem que estar sempre em cima. Isso ali você tem uma percepção muito boa ali, né, dessa noção espacial da criança. Bom, aí aqui tem algumas brincadeirinhas, né? Então tem aqui o pular amarelinha, né? Esse aqui é de empilhar cubos, né? Aqui é de você brincar com os animais, né? Então com a fazendinha. Todas essas brincadeiras, gente, todos esses jogos, eles dão elementos para que a gente observe, então, todas essas percepções que eu acabei de falar, tá? Então, a visual, a tátil, a gustativa, a percepção espacial, a percepção do próprio corpo, né, a motora. Mas agora a gente vai falar mais especificamente, então, desses fatores psicomotores. Eu passei isso aqui para vocês naquele outro slide, mas eu acho que a imagem estava muito ruim, né? Então, eu achei melhor, por bem, né, trazer esses elementos, esses conceitos novamente para a gente compreender melhor, né, com que então, que a psicomotricidade trabalha e que fatores são esses. Bom, então tonicidade, tá? Tonicidade da pele, né? O que a gente fala muito, tônus muscular, né? Então, quanto que você consegue, que você... Crianças com problemas de desenvolvimento, que às vezes não tem esse tônus muscular que a gente fala. Equilíbrio, né? A gente estava brincando que meio que eu queria andar daquele skate grandão, aquele longboard, sabe? Mas aí eu tava falando assim que eu acho que eu não tenho mais equilíbrio nenhum para fazer essas aventuras, né? A gente pode, até a Poliana fez uma pergunta ontem, não sei se ela está aqui, que tem muito a ver com isso, né? A gente estava falando de avaliação de inteligência e falando se a inteligência pode, né, ser modificada durante a sua vida. Essas O questões de fator equilíbrio. G, na verdade. Ah, é linda! Quem vê pensa que é a gente. Arrasou, Poliana, tá vendo? A fumaça aí não alterou o seu cérebro, tá? Você pode ficar tranquila Eu aí. tranquei as janelas tudo aí. Então a gente está falando que assim, né? Eu andava de patins, eu andava, né? Ando de bicicleta e tal. Mas com o passar do tempo, né? Até com a falta de uso, né? Do equilíbrio, é claro que você vai precisar recuperar, tá? Então a gente vai trabalhar o equilíbrio, lateralidade, né? Eu vejo muita gente que está fazendo teste de autoescola, né? Que fala como é que eu vou saber se eu vou, né? Se o meu carro cabe ali entre dois carros, né? Como que eu vou ter essa noção, né? De quem está do meu lado ali, se eu não vou arrancar o retrovisor de todo mundo? Isso eu estou falando, né, de um outro objeto, mas a gente pode pensar assim, né, do nosso corpo. Então, principalmente aquela criança ou adolescente, né, que é muito estabanado, que abre os braços assim e sem noção nenhuma do que tem ao lado, né, e vai se batendo muito, enfim. Então, isso é a lateralidade, o esquema corporal, né, que é essa compreensão aí do seu corpo e do que ele representa, né, em termos de tamanho, de proporção, de movimento. A gente também tem a organização espacial e temporal. O nome já diz, gente. Então, é essa organização no tempo e espaço.
tá? Onde eu estou agora, como eu estou, em qual tempo, né? Então, eu estou aqui neste momento, né, ocupando um determinado espaço X, tá? E aí a coordenação motora global e fina, que a gente vai trabalhar também, né? Então aí os educadores trabalham muito com isso, principalmente em educação infantil, com a coordenação motora global e com a coordenação motora fina, né? A gente usa muito, eu lembro que assim, a gente sempre falava muito daquela coisa do movimento de pinça, né? Isso é uma coordenação fina. Júlio está fazendo uma pergunta aqui, perguntando daquele exemplo que eu dei sobre a criança caminhar, se a gente orienta para ela caminhar em cima da linha, né? E se ela pisar dentro ou fora, o que que representa? Calma lá, primeiro vamos saber os conceitos, tá? A gente vai trabalhar com todas essas brincadeiras, com todas essas atividades, tá? O trabalho de vocês é exatamente isso. Deixa eu explicar o que que significa primeiro, o que que a gente vai trabalhar, tá? Porque aí a gente pode estar falando, por exemplo, de equilíbrio. Depende do objetivo da proposta que você vai fazer, tá, Júlio? Então, assim, dentro da psicomotricidade, assim como, sei lá, não, né, educadores físicos trabalham com psicomotricidade, mas eles querem alcançar algum objetivo. Você tá atropelando, calma aí que a gente chega lá. O que acontece? É a mesma coisa que se fala assim, eu vou trabalhar com tonicidade, eu acabei de falar, né? Até dei o exemplo da tonicidade muscular. A gente não trabalha isso quando a gente vai para musculação, para trabalhar o tono muscular. Você fala, nossa, estou sem atividade física, meu braço está mole. Pode não significar nada, tá? A gente está falando, nesse momento eu estou falando dos elementos que são trabalhados dentro da psicomotricidade, para que a gente alcance, deixa eu chegar lá, esses objetivos aqui, ó. Então, prevenção ou tratamento de dificuldades sensório-motoras na exploração do potencial ativo da criança. Então, vamos imaginar que essa criança especificamente aí que você falou, que não consiga, né, caminhar sob a linha, né, delimitada, ele necessariamente ele não ele pode ter alguma dificuldade em qualquer uma dessas áreas aqui, às vezes até auditiva, por ele não compreender e não interpretar bem aquela orientação, tá? Como ele pode ter essa dificuldade também desses fatores psicomotores, né? De tonicidade mesmo, então a musculatura, você requer um uso maior da sua musculatura quando você anda com pé antepé, né? Um pé na frente do outro. Porque você não vai mexer só os seus pés, você está mexendo o seu corpo inteiro, tá? Equilíbrio, né? É difícil você andar, né? Você caminhar sob uma linha, né? Então é outra questão que você pode trabalhar. Caminhar, trabalhar com esse esquema corporal dentro desse círculo, né? Então, quando eu falei, né, de criança que é muito estabanada, que às vezes assim, ela não entende, ela não percebe muita proporção do corpo dela com relação a outros elementos que são apresentados. Então você pode trabalhar com esse tipo de jogo ou brincadeira, enfim, tá? Eu tô falando usando essas palavras jogos e brincadeiras, gente, mas entendam que não é um brincar sem um objetivo delimitado, tá? Sem um propósito. Essa é a diferença da psicomotricidade, e até a gente vai falar sobre isso, né? Da brincadeira como uma estratégia psicomotora. Bom, vamos falar aqui então de uma a uma aqui que talvez você entenda um pouquinho melhor, né? A tonicidade, então, é o estado de tensão ativa dos músculos, né? A gente acha que, né? Eu vejo muitas pessoas achando que, pensando assim, que fala em tonicidade, acha que é ter músculos desenvolvidos, tá? Não quer dizer isso, gente. Essa tensão ativa dos músculos, ela é utilizada o tempo inteiro.
Por exemplo, eu estou numa posição aqui que vocês não estão vendo, né, mas eu estou apoiada no meu braço. Para eu estar apoiada aqui, eu estou usando, né, eu estou tensionando alguns músculos para me manter, né, ereta. Ou como eu falei para vocês, se eu pedir para vocês se sentarem, né, mantendo a coluna distante do encosto da cadeira, né, de forma ereta, vocês também vão usar vão tensionar uma série de músculos no corpo de vocês, a começar pelo pescoço, tá? Então, para você manter essa postura aqui, você tem que manter o pescoço. Às vezes, crianças com problemas de desenvolvimento, bebês, gente, a gente trabalha com bebês com psicomotricidade, então você vira o bebezinho, né, de barriga para baixo, e você estimula para que esse bebê levante a cabecinha, como se fosse uma tartaruguinha, né? Para quê? Para estimular, então, essa tensão dos músculos do pescoço. A partir daí, você vai conseguir utilizar, né, trabalhar outros músculos que são importantes para que essa criança sente, para que essa criança engatinhe, tá? Então, uma criança que não consegue nem segurar o pescocinho, dificilmente ela vai andar, né? Não tem como andar, tá? Porque pensa, cabecinha mole, né? Você não anda só com as pernas, tá? E é isso que a psicomotricidade trabalha, né? Com o ser humano global. A gente está com 3 minutos só, gente. Quando cair, vocês já sabem, tá? O mesmo link. Bom, a tonicidade, então, é o primeiro sistema funcional complexo que compreende a psicomotricidade. Sem a organização tônica como suporte, a atividade motora e a estrutura psicomotora não se desenvolve. Vocês lembram lá nas primeiras aulas que eu falei muito para vocês sobre essa questão de que a psicomotricidade ela trabalha, né, com o indivíduo como um todo, e não só com a questão motora, mas emocional, né, de desenvolvimento, intelectual. Então a gente não exclui nenhum elemento. E a tonicidade, até usando esse mesmo exemplo que eu acabei de dar, né, da questão do bebezinho que precisa levantar a cabeça, ele precisa desenvolver essa musculatura do pescoço para se manter, né, sentadinho, né, para começar a se desenvolver, para poder levantar os bracinhos. Então, o primeiro movimento é o do pescoço. Depois disso, tá? Lembrando, gente, que eu não estou falando de movimentos involuntários, ok? Tudo que eu estou falando aqui são movimentos voluntários, tá? Então, você vai falar, como assim? Tem bebezinho de dias que levanta os bracinhos. São movimentos involuntários, ele não tem controle sobre eles, ok? Bom, segundo a Júlia Guerra, então, observando a amplitude dos movimentos, a resistência ao movimento passivo, a palpação da atividade flexora e extensora dos diferentes músculos, é possível determinar o tipo de tônus muscular. A gente vai trabalhar com cada um desses elementos, tá? Com essas dinâmicas ou jogos, enfim. Então, né, a amplitude dos movimentos, o quanto você consegue esticar os seus braços, né? A resistência quando você coloca crianças, né? Enfim, pessoas com as mãos, né, encostadas umas nas outras, e você pede para pressionar, para empurrar, tá? Então, quanto que você consegue se manter em pé ou no mesmo lugar com essa resistência, essa palpação da atividade, né? Flexionar, né? E depois estender os seus músculos. Então, você pode brincar até só com os pezinhos, né? Deixa os pezinhos para cima, depois pede para esticar os pezinhos, como se você fosse alcançar o seu amiguinho que está lá do outro lado do círculo. Então, são todas brincadeiras, assim, que quando a gente fala, a gente parece que é meio sem sentido, né? Mas a observação do indivíduo como um todo, com a observação desses elementos, a gente consegue ter muitos dados, né, do quanto que aquela criança precisa ser estimulada ou não, tá bom?
Vai cair aqui, gente. Eu vou encerrar para a gente voltar rapidinho, pode ser? Então, só um momento, por favor.